Uma grande mansão na Quinta da Marinha com vistas panorâmicas para Cascais. Um casamento de 10 anos nascido de um romance universitário e uma fortuna tecnológica avaliada em mais de 1.000 milhões de euros. Este era o mundo de Eduardo e Ana Monteiro. De fora, era um conto de fadas. Mas os contos de fadas podem ser as histórias de fantasmas mais aterrorizadoras. Numa única noite, o seu mundo inteiro se fez em pedaços por 3 simples e devastadoras palavras: está grávida. Esta não é apenas uma história sobre infidelidade. É uma história sobre um homem que deitou tudo fora por uma mentira e uma mulher que teve de perder tudo para se encontrar a si mesma. O que acontece quando o pó assenta é uma reviravolta que ninguém, especialmente o multimilionário que acreditava ter tudo, viu chegar. Deixe um gosto neste vídeo se já se sentiu traído alguma vez. E não se esqueça de subscrever para mais histórias que o farão refletir. O ar na sala de jantar minimalista de mármore era tão denso, com palavras não ditas, que era difícil respirar. Ana via o seu marido, Eduardo, agitar o vinho tinto na sua taça, o cristal a captar a luz do lustre ridiculamente caro que pendia do teto. Era uma cena de perfeição opulenta, meticulosamente cuidada, como qualquer outro aspecto das suas vidas, desde que a sua empresa, a Inovação Dinâmica, tinha entrado na bolsa. Ele tinha o mundo a seus pés e supunha-se que ela o tinha a ele. Mas durante os últimos 6 meses ela tinha tido um fantasma, uma versão de Eduardo que estava fisicamente presente, mas emocionalmente a 1 milhão de quilômetros de distância. O seu riso já não chegava aos seus olhos. O seu toque era um gesto fugaz e distraído, e o seu telemóvel tinha se tornado uma extensão fortificada da sua mão, vigiado com uma ferocidade que beirava a paranoia. "Tens estado calado a noite toda", disse Ana, a sua voz um suave contraponto ao silêncio cavernoso. Ela tinha escolhido as suas palavras com cuidado. A acusação era uma mina terrestre que ela não podia dar-se ao luxo de pisar. Ainda não. Eduardo não levantou o olhar. Apenas muito em que pensar. As projeções do 4º trimestre são agressivas. Era sempre o trabalho, a desculpa perfeita e inatacável. Durante anos ela tinha sido a sua parceira silenciosa nesse trabalho. Foi ela quem tinha lido seus planos de negócios no seu pequeno apartamento depois da universidade. Quem tinha desenhado o primeiro logótipo para a Inovação Dinâmica no seu velho laptop. Quem tinha celebrado a sua primeira ronda de financiamento com uma garrafa de champanhe de 5 euros. Ela tinha colocado em pausa a sua promissora carreira como artista gráfica para apoiar o sonho dele. Agora, o sonho dele era uma realidade multimilionária que se sentia mais como a sua prisão. Eu vi um débito no extrato do cartão, uma compra na Cartier. Eu pensei que o meu aniversário era daqui a 3 meses. A mão dele congelou. O turbilhão do vinho parou abruptamente. Lentamente, ele colocou a taça sobre a mesa. O clique do cristal no carvalho polido era antinaturalmente alto. Finalmente, ele levantou o olhar. E o homem que a encarava não era o rapaz caloroso e ambicioso por quem ela se tinha apaixonado. Este era um estranho. Os seus olhos tinham o brilho frio e duro do aço polido. "Nós precisamos de falar, Ana." E ali estavam as 4 palavras que são sempre o prelúdio de um coração partido. O aviso de despejo. "Eu não tenho sido justo contigo", ele começou, uma frase tão ensaiada que se sentiu insultuosa. "Eu tenho estado infeliz há algum tempo." Infeliz? A palavra parecia-lhe estranha, absurda. Eles tinham tudo o que alguém poderia desejar.
Infeliz com o quê, Eduardo? O jacto privado? A casa na Serra da Estrela? A vida com que sempre sonhaste? Não é sobre isso, retorquiu ele, a sua compostura a rachar por um segundo. Não é sobre as coisas. Então é sobre o quê? Sussurrou ela, um pânico frio a percorrer as suas costas. Ele respirou fundo. O tipo de respiração que um homem toma antes de executar uma decisão que já tomou há muito tempo. Chama-se Sofia. Ela trabalha em marketing na empresa. O nome pairou no ar. Um vapor venenoso. Sofia, uma mulher de 26 anos com olhos brilhantes e uma ambição implacável que Ana tinha detetado a 1 quilômetro de distância. Ela tinha visto a forma como Sofia olhava para Eduardo nas fotos da empresa. A mão que se demorava no braço dele. A risada que era um pouco demasiado alta. Ana tinha o descartado como o comportamento de uma trepadeira social. Tragicamente, ela tinha subestimado a situação. Tu estás a ter um caso, disse Ana, a sua voz plana, desprovida da emoção que a assolava por dentro. Era uma represa a conter um tsunami de dor. É mais do que isso, disse ele, e a represa rompeu. A Ana está grávida. O mundo inclinou-se sobre o seu eixo. A lustre acima parecia balançar, a sua luz a fraturar-se num milhão de pequenos e cegantes fragmentos. Grávida. A palavra foi um golpe físico que lhe tirou o ar dos pulmões. Eles tinham tentado ter um bebê durante 2 anos. 2 anos de testes invasivos, horários cronometrados e uma silenciosa e esmagadora desilusão todos os meses. Os médicos tinham sugerido suavemente que se devia provavelmente ao estresse implacável de Eduardo e a um problema que o dinheiro não podia resolver. E agora isto. O seu choque deu lugar a uma onda de fúria incandescente. Tu fizeste isto a nós. Eu sei, disse ele, e a parte mais exasperante foi o vislumbre de alívio nos seus olhos. Ele estava feliz por o segredo ter sido revelado. Lamento a forma como aconteceu, mas não lamento tê-lo feito. Eu sinto-me vivo com ela. Ana, sinto-me feliz. Então o que é que acontece agora? Perguntou ela, a voz a tremer. O que é que tu queres? Eu quero o divórcio, disse ele. As palavras tão limpas e estéreis quanto o bisturi de um cirurgião. Já disse ao meu advogado, o Dr. Villa-Lobos, para preparar os papéis. É uma oferta muito generosa. Estarás bem cuidada. Generosa. Ela soltou uma gargalhada que soou mais como um soluço. Tu pensas que podes pôr um preço em 10 anos da minha vida, na carreira a que eu renunciei por ti, em tudo? Não sejas dramática, disse ele, a sua voz a endurecer novamente. O CEO tinha regressado. Isto é uma transação agora. Eu dar-te-ei o apartamento de Oeiras e um acordo, 5 milhões de euros. 5 milhões de euros. Para ele era um erro de arredondamento. Para ela, era um insulto embrulhado num cheque de pagamento. Era o preço do seu silêncio, da sua dignidade. Quero que saias da casa, Ana. Continuou ele, levantando-se, o prego final no caixão. Sofia vai mudar-se. Ela está delicada na sua condição e eu não quero estresse adicional. Já embalei as tuas coisas. Estão na ala de hóspedes. Um carro estará aqui de manhã para te levar para o apartamento. Ele não só queria o divórcio. Ele queria que ela fosse apagada. Ele estava a substituir o modelo antigo pelo novo e queria que o showroom fosse limpo de imediato. Ela olhou para ele. Olhou mesmo para ele. E viu a profundidade completa e horrível da sua traição. Ele tinha planeado isto. As malas embaladas, o advogado, o apartamento. Isto não era uma confissão. Era um aviso de despejo. A sua fúria solidificou-se em algo frio e duro. Sai, sussurrou ela. O quê? Esta é a minha casa. Sai! Gritou,
o som a rasgar-lhe a garganta, cru e rouco. Ela levantou-se tão rapidamente que a sua cadeira raspou violentamente contra o chão. Eu não serei atirada da minha própria casa à meio da noite como um pedaço de lixo. Eu sairei de manhã, como tu tão generosamente arranjaste, mas por esta noite tu não estarás debaixo deste teto. Pela primeira vez um vislumbre de incerteza cruzou o rosto dele. Ele viu algo nos olhos dela que não tinha visto antes, não apenas dor, mas uma escalofriante e acentuada resolução. Ele abriu a boca para discutir, depois pensou melhor. Sem dizer mais uma palavra, ele virou-se e saiu da sala de jantar. Momentos depois, ela ouviu a porta da frente abrir e fechar, seguido pelo rugido do seu McLaren a afastar-se pela entrada. Ana ficou sozinha na vasta e silenciosa sala, a comida a meio uma zombaria de uma vida que já não existia. Ela afundou-se novamente na sua cadeira, o frio finalmente a penetrar nos seus ossos. O seu casamento tinha terminado. O seu lar tinha desaparecido. A sua vida, como ela a conhecia, tinha sido completa e totalmente demolida. O preço do silêncio e a faísca da fúria. O apartamento de Oeiras era bonito, claro. Era todo vidro e cromo, com um ar estéril e impessoal que gritava alojamento corporativo. Eduardo o tinha comprado para fins de investimento há 1 ano. Agora, Ana entendia o seu verdadeiro propósito. Era uma cela de detenção para a sua esposa descartada. As caixas com os seus pertences, roupas, livros, objetos pessoais, estavam no meio da sala de estar, um triste monumento de cartão à sua vida anterior. As coisas da mansão, o mobiliário que ela tinha escolhido, a arte que eles tinham colecionado, ficaram para trás. A ela tinham sido permitidos os seus efeitos pessoais. Nada mais. Durante a primeira semana, Ana mal se mexeu. Ela existiu num nevoeiro cinzento de choque e dor. O sono vinha em rajadas curtas e irregulares, atormentada por pesadelos de Eduardo e uma sorridente e grávida Sofia a redecorar o seu lar. Ela acordava a ofegar, a dor fantasma da traição, uma pontada física no seu peito. O seu telemóvel era um tormento constante. As notícias viajavam rápido no seu círculo. As mensagens de texto de apoio dos amigos pareciam pena. O silêncio dos outros parecia um julgamento. Depois vieram as publicações nas redes sociais. Sofia, sem sequer tentar ser discreta, publicou uma foto da sua mão com um enorme anel de noivado de diamante no dedo a descansar sobre a de Eduardo. A legenda dizia: "Um novo capítulo com a minha alma gêmea." Alma gêmea. A palavra era um punhal. Dias depois, um site de mexericos publicou fotos deles, de mãos dadas, a sair de uma boutique de bebés de alta gama na Avenida da Liberdade. A mão de Eduardo a descansar protetoramente na barriga mal visível de Sofia. Ele parecia mais feliz do que Ana o tinha visto em anos. Cada imagem, cada publicação, era uma nova onda de agonia. Ela estava a ser substituída em tempo real. A sua vida com Eduardo estava a ser sistematicamente reescrita. O seu único salva-vidas era a sua melhor amiga, Helena, uma jornalista perspicaz e direta que nunca tinha sido fã do novo Eduardo. Helena chegou no segundo dia com 2 grandes sacos de compras, uma garrafa de um bom vinho do Porto e um olhar de fúria justificada. "Aquele absoluto filho da mãe", disse Helena, ignorando um cumprimento enquanto batia com os sacos na bancada de quartzo. "Eu juro, Ana, se eu o vir, posso cometer um crime." "É tudo real. Ela o viu como um alvo e ganhou?" "Não", disse Helena, a sua voz a suavizar-se enquanto punha uma mão no ombro de Ana. "Ela não ganhou. Ela apenas revelou o que ele realmente é. Não perdeste um marido, amiga. Perdeste um parasita que se alimentou da tua bondade
durante uma década. Helena ficou com ela durante 3 dias, forçando-a a comer, a tomar banho e absorvendo o seu interminável e repetitivo ciclo de dor e raiva. Ela apagou as aplicações de redes sociais de Ana e atendeu chamadas de familiares preocupados. Entretanto, Eduardo estava em alta. Ele e Sofia eram o novo casal de poder. Ele deu uma luxuosa festa na mansão para celebrar o seu noivado e a iminente chegada. Fez uma doação massiva ao Hospital Pediátrico de Lisboa, em nome deles, um movimento de relações públicas tão descarado que era insultuoso. O seu parceiro de negócios, Tiago, ligou a Ana uma vez, a sua voz cheia de genuíno remorso. "Eu lamento imenso, Ana", disse Tiago num tom baixo. "Eu tentei falar com ele. Ele não é o mesmo homem que conhecemos. Esta miúda, Sofia, o tem completamente embrulhado no seu dedo. Está a afastar toda a gente. Ele está a tomar decisões de negócios precipitadas. Ele está convencido de que é infalível." "Obrigada por ligares, Tiago", tinha dito Ana, a sua voz oca. "Significa muito. Se precisares de alguma coisa, qualquer coisa, uma testemunha de caráter, registros financeiros, basta dizeres." Ela sabia que era uma oferta arriscada para ele, um desafio direto à sua parceria com Eduardo. Era um pequeno conforto saber que nem todos tinham sido cegados pela nova vida de Eduardo. O resgate da arte. O ponto mais baixo chegou 2 semanas depois de ela sair, afogada em documentos legais do advogado de Eduardo, um homem cuja correspondência era tão fria quanto o coração do seu cliente. Ana encontrou uma velha pasta de portfólio escondida numa das caixas. Era o seu portfólio de arte da faculdade e dos anos logo a seguir. Lá dentro havia esboços, conceitos de design e impressões digitais vibrantes. Era uma relíquia de uma mulher diferente, uma mulher com sonhos que não tinham nada a ver com apoiar os de outra pessoa. Ela lembrou-se do seu projeto final, uma série de intrincadas pinturas digitais que exploravam o conceito de kintsugi, a arte japonesa de reparar cerâmica partida com ouro, fazendo das rachaduras parte da sua história e beleza. A ironia era tão profunda que a enjoou. Aqui estava ela, despedaçada em 1000 pedaços, sem ouro à vista para a remontar. Ela deslizou para o chão, encostando-se à parede de vidro fria, com vista para uma cidade que agora se sentia estranha e hostil. O portfólio estava aberto no seu colo. As lágrimas que ela estava a conter finalmente vieram, não como um jorro suave, mas como uma tempestade dilacerante e purificadora. Ela chorou pela rapariga que se tinha apaixonado, pela mulher que tinha sacrificado demasiado e pelo futuro que lhe tinham roubado. O vazio do apartamento ecoava o dela. Estava total e completamente sozinha, um fantasma numa vida que se supunha ser dela. O som dos seus próprios soluços era a única coisa que provava que ela ainda estava ali. A tempestade de lágrimas deixou uma estranha calma no seu rasto. Era a quietude de um campo de batalha depois de a luta parar. Uma paisagem de devastação, mas uma paisagem, no entanto. Pela primeira vez em semanas, Ana acordou não com uma sensação de pavor, mas com um sentimento oco, que era estranhamente fértil. Era a ardósia em branco, de alguém que não tem nada a perder. Naquela manhã, ela ligou para Helena. "Preciso de um advogado", disse a sua voz rouca, mas firme. "Não qualquer advogado. Preciso de um tubarão." Helena, sempre engenhosa, tinha um nome: Catarina Tavares. Eles chamavam-lhe a Leoa. Ela come magnatas da tecnologia arrogantes ao pequeno almoço. Conseguir uma consulta é difícil, mas vou fazer algumas chamadas. 2 dias depois, Ana estava sentada numa luxuosa poltrona de couro,
num escritório num arranha-céus com vista para a Avenida da Liberdade. Catarina Tavares tinha uns 50 e poucos anos, com olhos perspicazes e inteligentes, e um tailleur feito à medida que provavelmente custava mais do que o primeiro carro de Ana. Ela ouviu a história toda sem interrupções, a sua expressão indecifrável. Quando Ana terminou, a voz a quebrar ao relatar o despejo, Tavares simplesmente acenou. O senhor Montoro e o seu advogado, o Dr. Villa-Lobos, operam sob a suposição de que a senhora é uma cônjuge enlutada e dócil que aceitará a oferta inicial para evitar uma batalha pública suja, disse Tavares, a sua voz calma e ponderada. Esta é uma estratégia comum e muitas vezes eficaz. Eles contam com a sua devastação emocional para obscurecer o seu julgamento. Ela bateu com um dedo perfeitamente cuidado na oferta, de acordo que o advogado de Eduardo tinha enviado. 5 milhões de euros. Parece muito dinheiro para a maioria das pessoas, mas no contexto de um casamento de 10 anos com um homem cuja capitalização de mercado da sua empresa é atualmente superior a 12 mil milhões de euros, uma empresa que a senhora foi fundamental a fundar, é, para ser simpático, um insulto. Ana sentiu um vislumbre de validação. Ele disse que renunciei à minha carreira de bom grado. Claro que sim, troçou Tavares ligeiramente. A senhora assinou um acordo pré-nupcial? Não, disse Ana. Nós tínhamos 22 anos. Não tínhamos nada além de dívidas de empréstimos estudantis e uma pizza partilhada. Um sorriso lento espalhou-se pelo rosto de Catarina Tavares. Então não estamos aqui para aceitar um acordo, senhora Montoro. Estamos aqui para reclamar a sua parte legítima de um ativo conjugal. A senhora não foi apenas a esposa que o apoiou. Foi uma cofundadora não creditada e não remunerada. A senhora desenhou o logótipo original? Participou nas primeiras sessões de estratégia? Angariou potenciais investidores em sua casa? Sim, tudo. Excelente, disse Tavares inclinando-se para a frente. Esqueça os 5 milhões. Vamos contraprocessar por uma participação de 15% na inovação dinâmica. Citaremos o seu parceiro de negócios, Tiago. Traremos contabilistas forenses. Deixaremos bem claro que uma batalha judicial pública, prolongada e profundamente embaraçosa, será muito mais dispendiosa para o preço das ações da empresa dele do que uma divisão justa e equitativa dos ativos. Pela primeira vez em um mês, Ana sentiu um aumento de algo mais do que dor. Era poder. Era a sensação de recuperar o controlo. De acordo, disse a sua voz mais forte agora. Vamos a isso. Ao sair do escritório de Tavares, Ana sentiu uma mudança no ar. A cidade já não parecia hostil, parecia cheia de possibilidades. Kintsugi. A exposição digital. Naquela noite, em vez de se esconder debaixo de um cobertor, ela desembalou a sua antiga estação de trabalho, um tablet gráfico de alta gama e um computador potente, presentes de Eduardo nos primeiros dias, quando ele ainda via o seu talento como um ativo, não como um hobby. Ela limpou-lhes o pó, ligou-os e abriu uma tela digital em branco. Ao olhar para o ecrã branco, ela pensou no projeto Kintsugi dos seus tempos de faculdade. A ideia da quebra tornada bonita. A sua própria vida era um vaso estilhaçado, e se ela o pudesse remontar, não escondendo as rachaduras, mas iluminando-as, os seus dedos começaram a mover-se no tablet. Ela não desenhou, ela fraturou. Ela desenhou linhas irregulares e quebradas, duras e violentas. Depois, nos espaços entre elas, começou a pintar, não com ouro, mas com cores vibrantes e desafiadoras. Ela derramou toda a sua dor, a sua raiva e a sua angústia na tela digital.
O resultado foi caótico, cru e surpreendentemente belo. Foi um autorretrato de uma alma destroçada. Ela criou uma segunda peça, desta vez representando uma jaula dourada, com a sua porta arrancada dos gonzos, uma única pena a flutuar para longe. Uma terceira mostrava um coração feito de vidro, rachado ao meio, com uma implacável vida espinhosa, a crescer através da fissura, a florescer com flores impossíveis. Ela criou uma coleção de 12 peças, chamando-lhe a coleção desfeita. Cada uma era uma história, um momento da sua dor, transformado em arte. Por um capricho, lembrando-se do boom dos mercados de arte digital, ela as cunhou como NFTs, um mundo sobre o qual ela sabia algo por ouvir a interminável conversa de Eduardo sobre a tecnologia blockchain. Ela criou um perfil sob um pseudônimo, Kintsugi, e listou a coleção. Ela não esperava que nada viesse disso. Era simplesmente um ato de catarse, de libertar o veneno que lhe corria nas veias. Ela tinha pegado nos pedaços quebrados da sua vida e tinha começado a construir algo novo. Não era um lar, não era um casamento, mas era dela. Era o primeiro fio dourado num tapeçaria que ela ainda não tinha imaginado por completo. E quando finalmente foi dormir, exausta, mas lúcida, percebeu que não tinha pensado em Eduardo ou Sofia durante 6 horas inteiras. Era um começo. O desmascaramento do fantasma Eduardo Montoro acreditava que tinha projetado a vida perfeita. Ele tinha a sua brilhante, linda e adoradora noiva Sofia a viver no seu palácio. O seu negócio estava a prosperar e o incômodo menor do seu divórcio estava a ser tratado pelos melhores advogados que o dinheiro podia comprar. Na sua própria mente, ele era intocável. Mas o paraíso tinha um preço, e Sofia era uma especialista em inflacionar a conta. A sua condição delicada tornou-se uma justificação generalizada para cada capricho. O quarto do bebê teve de ser redesenhado 3 vezes por um famoso designer de interiores. Ela precisava de um novo Mercedes G-Wagon porque o seu McLaren era demasiado agressivo para o bebê. O seu guarda-roupa foi substituído por atacado, com roupa de maternidade de designers de alta gama. Inicialmente, Eduardo estava feliz por a satisfazer. Era parte da fantasia de prover para a sua nova família, de os banhar com os frutos do seu sucesso. Mas o materialismo dela era implacável e vinha com um novo e desagradável traço: o controlo. Ela controlava o seu calendário social, insistindo que eles só comparecessem a eventos que lhes dessem imprensa positiva. É tudo sobre a construção da nossa marca como família, querido. Ela o embalava, acariciando o seu ego, enquanto o isolava subtilmente. Velhos amigos como Tiago foram empurrados para a periferia. Sofia achava-os sombrios e pouco solidários. «Por que continuas a falar com o Tiago?» perguntou ela uma noite, a percorrer o seu telemóvel enquanto Eduardo tentava relaxar de um dia estressante. «Ele é tão claramente da equipa Ana. É má energia para o bebê. O Tiago é meu sócio comercial e o meu amigo mais antigo», replicou Eduardo, um pouco mais bruscamente do que pretendia. «Nós construímos a empresa juntos. E agora estamos a construir uma família juntos», disse ela, pondo uma mão na sua barriga, o trunfo final. «As prioridades mudam, Eduardo». Ele deixou passar, mas a conversa deixou um sabor amargo. Tiago tinha sido o seu padrinho de casamento. Foi a ele que Eduardo tinha ligado a tremer de excitação depois de garantir a sua primeira ronda de financiamento. Agora, ele era má energia. As rachaduras começaram a aparecer de outras maneiras também. Sofia parecia ter uma aversão quase patológica a falar do seu passado.
Quando Eduardo lhe perguntava sobre a sua família, ela dava respostas vagas e contraditórias. Os seus pais estavam reformados e a viajar, ou viviam uma vida tranquila fora da rede. Ela não tinha velhos amigos que quisesse apresentar-lhe, alegando que tinha cortado muitas pessoas tóxicas quando decidiu levar a sua carreira a sério. Tudo soava plausível na superfície. A narrativa de uma mulher que se tinha feito a si mesma, mas sentia-se oca, como um backstory escrito para uma personagem de filme. O incidente mais discordante ocorreu durante uma consulta de ultrassom de rotina. A médica, uma mulher alegre chamada Doutora Rosas, estava a apontar as características do bebê no ecrã. E aqui está o batimento cardíaco, forte e constante, a 150 batimentos por minuto, disse ela. Tudo parece perfeitamente consistente com a data de concessão, por volta de meados de fevereiro. O Dr. Milagre era o seu ginecologista habitual? Oh, e ele estava numa clínica para onde eu fui quando descobri pela primeira vez, disse Sofia rapidamente, lançando um olhar nervoso a Eduardo. Foi apenas um check-up rápido antes que eu pudesse vê-la se... Eduardo não pensou muito nisso na altura, perdido na maravilha de ver o seu filho no ecrã. Mas o detalhe alojou-se no fundo da sua mente. Meados de fevereiro. Ele e Sofia tinham começado o seu caso em janeiro, mas tinha sido esporádico. Ele tinha estado a viajar em negócios durante as primeiras 2 semanas de fevereiro. Uma grande conferência tecnológica na Alemanha. Ele tinha a certeza disso. A data era apertada, muito apertada. Ele tentou mencioná-lo casualmente no caminho para casa. Eu não sabia que estávamos juntos em meados de fevereiro. Pensei que estava em Berlim durante esse tempo todo. Sofia soltou uma risada frágil. Oh, querido, tu e a tua agenda louca. Tu voltaste a voar no dia 14, lembras-te? Dia dos namorados. Disseste que tinhas de regressar para uma reunião crítica. Vieste ao meu apartamento naquela noite. Foi muito romântico. Ele procurou na sua memória. Sim, ele regressou para uma reunião crítica, mas foi para a sua casa. Os dias misturavam-se num borrão de jet lag e trabalho. Era possível. A confiança dela pareceu acalmar a sua momentânea dúvida, mas a semente estava plantada, uma farpa de desconfiança pequena e insidiosa. Ele começou a notar pequenas coisas. A forma como ela inclinava o seu telemóvel para longe dele quando enviava mensagens de texto. Um telefonema sussurrado que terminou abruptamente quando ele entrou na sala, alegando que era apenas a minha mãe. Uma noite, ele chegou à casa cedo e a encontrou numa discussão acalorada ao telefone no jardim. Ele não conseguia ouvir as palavras, mas a linguagem corporal dela era tensa, zangada. Quando ela o viu, desligou de imediato, o rosto pálido. Quem era? Perguntou ele, mantendo o seu tom leve. Apenas um operador de telemarketing, mentiu ela, forçando um sorriso brilhante. Incrivelmente persistente, tu sabes como são. Ele sabia que ela estava a mentir. E naquele momento, de pé, no relvado perfeitamente cuidado do seu lar perfeito, a olhar para a sua noiva perfeita, Eduardo sentiu um nó frio de pânico a apertar-se no seu estômago. O paraíso que ele tinha construído estava a começar a parecer um cenário elaborado, e ele estava a começar a suspeitar que era o único que não sabia o guião. A bomba final. A farpa de dúvida na mente de Eduardo infeccionou. As suas mentiras, outrora facilmente descartadas, agora ressoavam nos vastos e silenciosos espaços da mansão. Ele começou a prestar mais atenção não como um noivo devoto, mas como um CEO a analisar uma potencial ameaça de segurança. O catalisador da sua investigação foi surpreendentemente mundano.
Ele estava à procura de um carregador de iPad na gaveta da mesa de cabeceira do lado da cama de Sofia. Por baixo de uma pilha de revistas, os seus dedos roçaram um outro telemóvel. Era um modelo mais antigo, um que ele não reconheceu. O seu coração martelou contra as costelas. Não havia uma razão legítima para ela ter um segundo telemóvel secreto. Com mãos a tremer, ele o pegou. Estava protegido por palavra-passe, claro. Mas as pessoas eram previsíveis. Ele tentou o aniversário dela. Sem sorte. Ele tentou o dele. Nada. Ele tentou a data de nascimento do bebê. A tela desbloqueou-se. Seu sangue gelou. O telemóvel era um tesouro de engano. Havia fios de mensagens de texto que remontavam a meses, com um contacto guardado simplesmente como C. As conversas eram nauseantemente familiares, cheias de nomes carinhosos e piadas internas, mas foi a conversa financeira que o fez sentir-se fisicamente doente. C, ele já te comprou o anel? Precisa de ser de pelo menos 5 quilates. Não te contentes. Sofia. Estou a trabalhar nisso. Ele está tão obcecado com o bebê milagre que me compraria a loja inteira se eu chorasse um pouco. C. A renda está para vencer? Recebeste a transferência? Sofia. Eu enviei esta manhã. Eu disse-lhes que era para um retiro de bem-estar pré-natal. Ele nem pestanejou. E depois a mensagem que vaporizou o seu mundo, de finais de fevereiro. C. Tens a certeza de que isto vai funcionar? A data é arriscada. Se ele descobrir que é meu... Sofia. Ele estava fora do país. A memória dele dessa semana é um borrão. Ele quer este bebê mais do que tudo. Ele vai acreditar no que quiser acreditar. Só temos de manter a história. O nosso bebê vai ter a vida que merecemos, Carlos. Prometo, Carlos. O bebê era de Carlos. Eduardo afundou-se na beira da cama, o telemóvel a parecer um peso de chumbo na sua mão. Ele não conseguia respirar. Cada gesto amoroso, cada momento partilhado de emoção pelo seu bebê, era uma mentira. Ele não estava a construir uma família. Estava a financiar a de outra pessoa. Ele era a vítima no esquema íntimo mais elaborado imaginável. A fúria que se levantou nele foi vulcânica, queimando cada último vestígio de afeto que ele sentira por Sofia. Ele precisava de provas. Provas concretas, inegáveis. Ele lembrou-se da oferta de Tiago há meses. Engolindo o seu orgulho, ele fez a chamada. Tiago, disse a sua voz tensa, preciso da tua ajuda. É sobre a Sofia. Tiago ouviu pacientemente enquanto Eduardo relatava a sua descoberta, a sua voz desprovida de qualquer. Eu te disse, não há problema. Eu tenho um contacto, disse Tiago finalmente. Um investigador privado? Muito discreto, muito minucioso. O nome dele é Roberto Vidal. Eu envio-te o número dele. Enquanto o mundo de Eduardo implodia, o de Ana se expandia de maneiras que ele nunca poderia ter imaginado. A sua coleção de NFT, a coleção desfeita, tinha se tornado viral. Primeiro foi notada por uma proeminente blogger de arte que escreveu uma peça brilhante sobre o poder emocional cru da artista anônima Kintsugi. A partir daí, explodiu. A coleção esgotou-se numa semana, atingindo somas que deixaram milionários de criptomoedas e colecionadores de arte tradicional a competir pelas peças. O anonimato apenas alimentou o fogo. Quem era Kintsugi? Qual era a história por trás da dor? Logo, as principais publicações de arte estavam a escrever sobre ela. Uma galeria no bairro das Artes, no centro de Lisboa, contactou-a, oferecendo-lhe uma exposição a solo, uma exibição física do seu trabalho digital em ecrãs de alta definição. Ana, sob a orientação da sua advogada,
Catarina Tavares, que se tinha tornado uma consultora de confiança, formou uma empresa. Contratou uma pequena equipa. Usou os lucros das vendas de NFT para investir discretamente numa startup de tecnologia criativa que se especializava em experiências de arte digital imersivas. Ela já não era a esposa descartada que vivia num apartamento. Ela era Kintsugi, uma artista celebrada. Ela era uma investidora. Ela era a CEO da sua própria vida. Ela tinha pegado no insulto dos 5 milhões de euros e estava a caminho de o transformar num império de 50 milhões. Tudo enquanto Eduardo permanecia completamente alheio. A dor dela não só foi a sua musa, tornou-se o seu capital e estava prestes a pagar dividendos que ele nunca poderia ter concebido. O acerto de contas. Roberto Vidal, o investigador privado, era um homem que parecia misturar-se com o fundo. Ele era mediano em todos os sentidos, o que para a sua linha de trabalho o tornava excepcional. Ele se encontrou com Eduardo numa cafetaria anônima, anotou os detalhes com alguns grunhidos quietos e prometeu entrar em contato. Menos de 48 horas depois, chegou o primeiro e-mail. Era uma verificação de antecedentes de Sofia Antunes. O nome verdadeiro dela era Sofia Kowalski. Os seus pais não eram viajantes fora da rede. Eles viviam num subúrbio de Setúbal e o seu pai era um carteiro reformado. Ela tinha uma montanha de dívidas de cartão de crédito de 3 anos antes, a maioria das quais tinham sido misteriosamente pagas nos últimos 6 meses. E ela tinha um namorado de longa data, com idas e vindas, um instrutor de fitness a tempo parcial e aspirante a ator chamado Carlos Lopes. Foi anexada uma foto. Era um homem que Eduardo tinha visto antes. Um homem bonito e de aspecto genérico, do ginásio, onde Sofia insistiu em se inscrever. O segundo e-mail chegou um dia depois, e foi a confirmação. Vidal, através de e-mails que Eduardo não queria saber, tinha adquirido uma cópia do formulário de admissão daquela primeira clínica que Sofia tinha mencionado à doutora Rosas. Ela tinha listado um contacto de emergência. O nome era Carlos Lopes. A relação estava listada como parceiro, mas Vidal não tinha terminado. A peça final do relatório foi uma série de fotografias tiradas nos últimos 2 dias. Mostravam Sofia a encontrar-se com Carlos Lopes num parque em Oeiras. Nas fotos, eles não estavam apenas a falar, estavam a beijar-se. Numa foto, a mão de Carlos descansava sobre a barriga grávida de Sofia, um olhar de genuíno afeto no seu rosto. Ele estava a olhar para o filho dele. Eduardo sentiu uma estranha e arrepiante calma descer sobre ele. A raiva ainda estava lá, um núcleo derretido no fundo, mas à superfície a sua mente estava cristalina. O CEO assumiu o controle. Isto já não era uma traição pessoal, era uma aquisição hostil da sua vida, e ele estava prestes a liquidar os ativos. Ele regressou à casa naquela noite e agiu como se nada estivesse errado. Perguntou-lhe sobre o seu dia, esfregou os pés dela e ouviu-a queixar-se do serviço de catering para o próximo baby shower. Ele interpretou o papel do tolo devoto pela última vez. Cada palavra uma mentira, cada toque uma performance. Durante todo o tempo ele estava a planear. No dia seguinte, ele disse a Sofia que tinha uma surpresa para ela, uma última escapadela romântica antes do bebê. Um carro viria buscá-los às 6 da tarde para um voo privado. Ela estava em êxtase, correndo de imediato para fazer as malas. Às 5 da tarde, Eduardo parou no centro da vasta sala de estar. Na grande mesa de centro de mármore, ele tinha colocado as impressões das fotografias dela e Carlos. Ele pousou o telemóvel descartável ao lado delas e, ao lado, uma cópia do formulário de admissão da clínica.
Sofia desceu as escadas radiante num vestido novo, com uma pequena e cara mala de viagem na mão. Estou pronta, querido. Para onde vamos? Nós não vamos a lado nenhum, Sofia, disse Eduardo, a sua voz plana, desprovida de qualquer calor. O sorriso dela vacilou. Que é que tu queres dizer? O carro está quase aqui. Eu cancelei o carro, disse ele apontando para a mesa de centro. Eu acho que deves dar uma olhadela nisto. Os olhos dela seguiram o seu gesto. Ela viu as fotografias. A cor escoou-se do seu rosto, deixando uma palidez acinzentada. Ela viu o telemóvel e pareceu que ia ficar doente. O seu mundo cuidadosamente construído estava a dissolver-se à sua frente. Eduardo, eu posso explicar. Ela gaguejou, a sua mão a voar para a barriga. Não é o que parece. Oh, eu acho que é exatamente o que parece, disse ele, a sua voz perigosamente baixa. Parece fraude, parece um esquema longo, parece que tu e o teu namorado, Carlos, cozinharam um plano nojento para me depenar até ao último cêntimo que eu tenho. Não, não é o bebê dele, é teu! Ela gritou, as lágrimas a brotar nos seus olhos. Mas a atuação tinha terminado. Ele podia ver o terror por trás das lágrimas. Para, ordenou ele, a única palavra a quebrar como um chicote na sala silenciosa. Para, eu sei tudo. Eu sei sobre o telemóvel. Eu sei sobre o dinheiro que lhe tens enviado. E eu sei que esse bebê, o bebê com quem eu estava tão entusiasmado, o bebê que eu ia amar e criar, é dele. A fachada dela desmoronou-se completamente. As lágrimas desesperadas transformaram-se num rosnado. Tudo bem, tudo bem. Ela cuspiu, a sua voz a escorrer veneno. É dele. E sabes que mais? Ele é 10 vezes mais homem do que tu alguma vez serás. Tu e o teu precioso dinheiro. É só isso que tu és, Eduardo. Uma conta bancária ambulante. Tu és tão arrogante que nem conseguiste ver o que estava mesmo à frente do teu nariz. Sai! Disse ele, as palavras apenas um sussurro. O quê? Sai da minha casa! Ele rugiu, o som a ressoar no mármore e no vidro. Ele apontou para a porta. Podes levar as tuas roupas de designer e o teu dinheiro sujo, mas tu vais sair daqui em 10 minutos. A segurança está a caminho. Se não fores quando eles chegarem, eles vão tirar-te por invasão de propriedade. Ela olhou para ele, o peito a arfar, o rosto, uma máscara de puro ódio. Ela abriu a boca para dizer mais alguma coisa, mas viu a finalidade nos seus olhos. Isto não era uma negociação. Ela virou-se, agarrou a sua mala e saiu pela porta da frente, batendo-a com tanta força que uma peça de arte estremeceu na parede. Eduardo ficou sozinho na sala cavernosa. O silêncio era absoluto. Ele olhou em redor para a casa que tinha construído, a vida que tinha destruído, o futuro com que tinha fantasiado. Tudo se tinha ido. Tudo tinha sido uma mentira. Ele tinha deitado fora uma década de lealdade, de amor genuíno, por uma falsificação barata e transparente. Ele afundou-se no seu sofá de 1.000 euros e meteu a cabeça nas mãos. Ele não era um rei no seu castelo. Era um tolo num museu vazio dos seus próprios erros. E pela primeira vez, desde que Ana se tinha ido, ele sentiu uma dor tão profunda que era física. Não era apenas a dor de ter sido enganado, era o peso esmagador e sufocante da sua própria monumental estupidez. O fim do auto-engano. Os meses seguintes à explosiva partida de Sofia se tornaram uma extensão de tempo cinzento e sem características para Eduardo. O cavernoso chalé na Quinta da Marinha, outrora um símbolo do seu triunfo, tornou-se o seu túmulo. O silêncio era o novo ocupante, e era uma presença ruidosa e sufocante. Ele caminhava pelos corredores de mármore, os seus passos a ecoar, e via fantasmas em cada esquina. O fantasma do calor tranquilo de Ana na biblioteca.
O fantasma da risada estridente de Sofia junto à piscina. O fantasma do homem que costumava ser em cada superfície reflexiva. A sua vida profissional começou a refletir a sua decadência pessoal. O foco laser que tinha impulsionado a inovação dinâmica a alturas estratosféricas tinha desaparecido, substituído por uma letargia distraída e irritável. Ele sentava-se nas reuniões do conselho, a olhar para folhas de cálculo e projeções, mas a sua mente estava noutro lugar, a reviver as traições gêmeas, a que ele tinha cometido e a que tinha sofrido. A sua equipa notou. Os seus investidores notaram. O mercado, uma besta implacável e pouco sentimental, certamente notou. Pela primeira vez desde o seu IPO, a inovação dinâmica falhou a sua projeção de lucros trimestrais. Não foi uma falha catastrófica, mas foi uma rachadura na fachada imaculada de invencibilidade que ele tinha construído tão cuidadosamente. Os sussurros começaram na bolsa, primeiro baixos, depois a aumentar de volume. O que se passava com Eduardo Montoro? Ele estava a afogar-se em solidão, uma condição que nunca tinha experimentado. No seu isolamento, a sua mente fez um truque cruel. Começou a santificar a memória de Ana. Ele apagou a imagem do casal forte e inteligente de quem ele se tinha aborrecido e a substituiu por um retrato romântico de uma santa gentil e injustiçada. Ele recordou os seus primeiros dias no apartamento pequeno, a crença inabalável dela nele, a mão dela nas suas costas enquanto ele ensaiava discursos para investidores. Ele convenientemente se esqueceu dos anos em que a tinha dado por garantida, a frieza com que tinha descartado os sonhos dela e a brutal e cirúrgica forma como a tinha extirpado da sua vida. Uma nova fantasia desesperada começou a tomar forma nos restos da sua mente. Ele a recuperaria, ele a encontraria, ele pediria desculpa, ele rastejaria se fosse preciso. Ele mostrar-lhe-ia o novo e humilde Eduardo. Ele a imaginou no apartamento de Oeiras, ainda de coração partido, a viver uma vida tranquila e diminuída. Ele a imaginou a cair nos seus braços, a perdoá-lo num turbilhão de lágrimas aliviadas. A pura arrogância desta fantasia nunca lhe ocorreu. A chamada que solidificou o seu plano delirante chegou numa tarde de terça-feira. Era o seu advogado, o Dr. Villa-Lobos. "Boas notícias, Eduardo", disse Villa-Lobos, a sua voz concisa e profissional. "Recebemos uma comunicação final da doutora Tavares. Eles estão a retirar a contraação." Eduardo sentou-se mais direito na sua poltrona de escritório de couro. "Eles estão a retirar? Tudo? A participação de 15%? Correto. Eles concordaram em reverter para os termos originais do acordo de divórcio. Uma separação limpa, o pagamento de 5 milhões de euros em troca de uma renúncia total a quaisquer reclamações futuras sobre os seus ativos ou a empresa. Eu tenho a documentação aqui mesmo. É o melhor resultado possível." Eduardo mal ouviu a última parte. A sua mente estava a acelerar, encaixando esta notícia na sua narrativa desejada. Ela estava a render-se. Por que é que ela desistiria de uma luta potencialmente tão lucrativa? Para ele, a resposta era óbvia. Ela não conseguia seguir em frente. Ela ainda o amava. O dinheiro, a empresa, nada disso importava mais do que a memória do que eles outrora tiveram. Isto não era uma estratégia legal. Era um ato de misericórdia, uma bandeira branca do coração. "Prepara a transferência", disse Eduardo, uma onda de adrenalina a limpar o nevoeiro na sua cabeça imediatamente. Ele terminou a chamada, o seu plano agora em andamento. Ele não só enviaria o dinheiro, ele entregaria o seu pedido de desculpas em pessoa, um gesto grandioso e avassalador do seu remorso.
Ele conduziu até a Cartier, a mesma loja onde ele tinha comprado o anel vistoso para Sofia. Desta vez ele escolheu um colar, um requintado e delicado fio de diamantes, discreto e elegante. Era uma peça que Ana teria adorado de verdade, e a escolha pareceu-lhe uma penitência, uma forma de reescrever os seus pecados passados. Com a caixa de veludo, a descansar no banco do passageiro do seu carro, ele conduziu em direção a Oeiras. Um discurso de contrição e saudade cuidadosamente ensaiado a ser reproduzido em loop na sua mente. Ele chegou ao prédio de apartamentos, o seu coração a bater com uma mistura de nervosismo e antecipação triunfal. Ele tocou a campainha do apartamento listado sob o seu nome. Silêncio. Ele tocou novamente, mantendo o botão premido por mais tempo desta vez. Nada. Um homem com roupa desportiva a segurar a trela de um pequeno terrier passou por ele. Se procura a Ana Montoro, perdeu-a, disse o homem casualmente. Ela vendeu o lugar há 1 ano. Não me surpreende, com o quão bem a galeria dela está a correr. Eduardo olhou fixamente. As palavras não se ligavam. A galeria dela? Sim, a Galeria Montoro, no coração do bairro das Artes, disse o homem, puxando o seu cão para longe de um vaso. Grande inauguração, saiu em todas as notícias. A minha esposa arrastou-me para lá, coisas bastante incríveis, na verdade. O homem continuou a andar, deixando Eduardo parado no pavimento, o discurso ensaiado a dissolver-se na sua língua. Ele tateou à procura do seu telemóvel. Os seus dedos pareciam grossos e desajeitados. Abriu um navegador e, pela primeira vez em quase 1 ano, digitou o nome de Ana na barra de pesquisa. O mundo inclinou-se. Não foi um fluxo suave de informação. Foi um maremoto. Forbes, de coração partido à alta tecnologia, o desmascaramento do fenômeno artístico Kintsugi, ArtNet News, Ana Montoro, quebra recordes e expectativas com a coleção desfeita, TechCrunch, Montoro Criativa, choca o mercado com a aquisição da firma de tecnologia imersiva Aperture. Link após link, foto após foto. Ali estava ela a aceitar um prêmio. Ali estava ela num painel com outros inovadores tecnológicos. Ali estava ela de pé, em frente a um colosso, vibrante ecrã de arte digital. A sua arte. Ela não estava enlutada num apartamento. Ela era um titã, uma sensação. Ele percorreu, hipnotizado e horrorizado, as imagens do seu trabalho. Ele viu a sua própria crueldade, a sua própria traição refletida nelas, transformada em arte irregular, bonita e incrivelmente valiosa. Ele encontrou a morada da galeria. A viagem para o centro foi uma experiência fora do corpo. Ele estacionou o carro, a caixa Cartier no assento, agora aparecer um brinquedo patético e insultuoso. A galeria era impossível de ignorar. Uma fachada elegante e minimalista de aço preto e vidro, com uma única palavra a brilhar em neon branco elegante: Montoro. Uma fila de clientes bem vestidos serpenteava pela calçada à espera de entrar. Eduardo não esperou. Ele caminhou diretamente para a entrada, um fantasma do seu antigo direito a levá-lo para a frente. Ele disse o seu nome à jovem atordoada na porta, e o vislumbre de reconhecimento e choque nos olhos dela foi o suficiente para o deixarem passar. O interior estava a vibrar com um murmúrio baixo de dinheiro e prestígio. Os empregados circulavam com bandejas de champanhe. O ar estava cheio de conversas sobre intenção artística e valor de mercado. E por todo o lado, em ecrãs maciços, de última geração, estava o trabalho dela, a vida dele com ela estilhaçada e remontada.
Ele viu uma peça que representava uma única cadeira elegante a ser raspada violentamente através de um chão de mármore. Ele viu outra de uma jaula dourada, a sua porta arrancada dos gonzos. Ele estava de pé dentro de um museu dedicado ao seu próprio falhanço. Então, do outro lado da sala apinhada, ele a viu. Ela era o centro tranquilo da tempestade, a falar com um pequeno grupo de pessoas, com um copo de champanhe segurado frouxamente na mão. Ela usava um vestido preto simples, impecavelmente feito à medida. Ela parecia mais forte, mais saudável e mais radiante do que ele alguma vez a tinha visto. A tristeza profunda e persistente, à qual ele se tinha habituado nos seus olhos, tinha desaparecido, substituída por uma luz nítida e brilhante. Era o olhar de uma mulher que não estava apenas a sobreviver, mas a conquistar. Como se sentisse o olhar dele, ela levantou o olhar. Os olhos deles encontraram-se. Não houve vislumbre de dor, nem suspiro de choque. Apenas um momento de reconhecimento frio e tranquilo. Ela ofereceu um sorriso educado às pessoas com quem estava. Desculpou-se com uma graça sem pressa e começou a caminhar em direção a ele. «Eduardo», disse ela, a sua voz perfeitamente uniforme, carregando um novo e mais profundo timbre de autoridade. «Tenho de admitir que estou surpreendida por te ver aqui». «Ana, eu não fazia ideia!» Ele gaguejou a pura escala do seu sucesso a roubar-lhe a respiração. Ele apontou fracamente para a sala. «Isto é incrível!» «Encontrei um novo uso para as minhas velhas habilidades», respondeu ela, um sorriso tênue e indecifrável a pairar nos seus lábios. «Eu vim pedir desculpa», ele deixou escapar as palavras, sentindo-se oco e inadequado. «Eu sei que é tarde demais, mas preciso que saibas. O que eu fiz foi imperdoável. Eu fui um tolo, um completo e absoluto tolo». «A Sofia me enganou, Ana. Ela mentiu sobre tudo. O bebê nem sequer era meu». Ele colocou a sua patética verdade aos pés dela, esperando que fosse uma revelação, uma bomba que lhe pudesse valer alguma lasca de piedade. A expressão calma de Ana não vacilou. «Eu sei!» As duas palavras atingiram-no com a força de um golpe físico. Ele congelou, a sua mente a lutar para processar. «Tu sabes, Eduardo, eu sou dona de um negócio agora. Eu faço a minha devida diligência», disse ela, a sua voz a baixar ligeiramente, a atraí-lo para uma bolha de conspiração, no meio da multidão. Quando a Catarina Tavares apresentou a minha contra-ação inicial, ela contratou um investigador. É prática normal num divórcio litigioso. Nós sabíamos do Carlos, do telemóvel secreto, das transferências de dinheiro e da questionável linha de tempo da paternidade durante a maior parte de 6 meses. Estávamos apenas à tua espera para descobrires por ti mesmo. «Mas tu retiraste a ação». Ele conseguiu sufocar as palavras, a saber, a cinza. «Tu aceitaste o acordo». O sorriso dela alargou-se e pela primeira vez ele viu o brilho de aço por baixo da superfície. Sim, 5 milhões de euros é uma excelente fonte de capital inicial, muito mais eficaz do que um litígio prolongado. Por que é que eu iria lutar contigo por uma participação de 15% na tua empresa em declínio, quando eu podia usar o teu dinheiro para construir a minha a partir do zero? Foi um investimento muito melhor. Ela fez uma pausa, deixando a lógica de negócios brutal da sua decisão assentar. Depois ela deu o golpe de misericórdia. E além disso, o meu principal investidor para a aquisição da Aperture foi o Tiago. Ele vendeu as suas ações na inovação dinâmica há 3 meses. Disse que queria investir num futuro com um pouco mais de integridade. O maxilar de Eduardo caiu.
Tiago, o seu sócio, o seu padrinho de casamento, o seu último laço com a sua antiga vida, o tinha deixado. Por causa dela, Eduardo só conseguia olhar, com a boca ligeiramente aberta, uma caricatura de choque. O colar caro no seu bolso parecia um peso de chumbo a arrastá-lo para baixo. O seu grande gesto, o seu patético pedido de desculpa, toda a sua fantasia de reconciliação. Era tudo uma piada. Ele tinha vindo aqui como um salvador para resgatar a mulher partida que ele tinha deixado para trás. Mas não havia uma mulher partida aqui. Ela tinha pegado nos pedaços da vida que ele tinha estilhaçado e tinha construído um império a partir deles. Um império que já começava a eclipsar o seu. Eu tenho de voltar para os meus convidados, disse Ana, o seu tom educado, profissional, final. Ela virou-se para se afastar. Ana, espera! Suplicou ele, o som cru e desesperado, o último suspiro de um homem a afogar-se. Ela parou, as suas costas ainda maioritariamente viradas para ele. Sim, Eduardo. Ele procurou algo para dizer. Uma palavra, um argumento, uma súplica. Mas não havia nada. O que é que ele podia oferecer a uma mulher que tinha tudo? Uma mulher que tinha construído o seu novo mundo sobre as cinzas do que ele tinha queimado. Ele era irrelevante. Ela não esperou pela resposta que ele não tinha. Com um suspiro final e imperceptível, ela regressou ao calor e à luz da multidão, reunindo-se com o seu mundo, uma rainha, na sua corte. Deixou-o parado sozinho no centro da sua galeria, um fantasma num banquete, rodeado pela bela, brilhante e profundamente pessoal evidência do seu falhanço monumental. Ele estava completa e, finalmente, sem palavras. No final, esta não foi apenas uma história de vingança. Foi uma história de renascimento. Eduardo Montoro, o multimilionário que acreditava que podia comprar e vender as vidas das pessoas, ficou com nada mais do que o eco vazio da sua própria arrogância. Ele aprendeu a lição mais dura de todas, que o caráter é o único ativo que não se pode liquidar. Ana, por outro lado, é um poderoso lembrete de que, às vezes, as nossas feridas mais profundas podem tornar-se as nossas maiores forças. Ela não só recuperou, ela aprendeu a voar. Ela prova que o final de uma história, por mais devastador que seja, pode ser o começo de uma muito melhor. Deixe os seus comentários. Qual você acha que é a forma mais poderosa de karma? É ver alguém falhar ou é ter sucesso tão brilhantemente que eles se tornam irrelevantes? Se esta história de resiliência e triunfo final ressoou consigo, por favor, deixe um gosto neste vídeo. Partilhe-o com alguém que possa precisar de o ouvir. E não se esqueça de subscrever para mais histórias reais que o farão pensar. Obrigado por ouvir.